Olá casais, meu nome é Tayane, eu sou do casamentos.com.br e hoje nós vamos responder umas perguntas que vocês sempre nos fazem. Qual é a diferença entre o casamento e a união estável? Quer saber? Então fica ligado que a gente vai explicar pra vocês. Mas antes de começar, você já se inscreveu no nosso canal? É simples e fácil, se inscreve já. Casamento ou união estável? É uma coisa que sempre passa na nossa cabeça quando estamos pensando em dar um passo a mais na união ou quando a gente só tá com um pouquinho de curiosidade também. A primeira coisa que temos que deixar claro é que vamos falar sobre conceitos legais. Mas o que isso significa? Bem, que ambas as opções têm o mesmo valor sentimental e que cada casal, ao escolher como formalizar a relação, pode decidir entre uma ou outra opção, sem que nenhuma delas signifique mais ou menos. Vamos lá! A primeira coisa que vocês precisam saber é que no casamento é uma pessoa jurídica, ou seja, o casal oficializa o status de casado, ao contrário da união estável, em que o estado civil continua o mesmo. Por outro lado, não há diferenças quanto à unidade familiar, ela se mantém a mesma. Mas se há um ponto onde encontramos diferenças é na regulamentação dos regimes de bens. Ou seja, no casamento o casal pode optar por um regime específico de divisão de bens, que deve ser definido em um acordo pré-nupcial. A união estável, pelo contrário, é regida pela comunhão imparcial de bens. Os requisitos para a formalização de um casamento podem ser feitos com um juiz de paz ou de direito. Eles devem ser feitos com registro civil junto com o de casamento. Aqui vemos grandes diferenças em relação às uniões estáveis, porque nesse caso não há formalidade, que se dá quando duas pessoas vivem juntas formando uma unidade familiar, devendo ter caráter público, duradouro e com o objetivo de formar uma família. Entretanto, pode-se também escolher fazer um pacto de união estável. Ela pode ser feita no notário, e é importante lembrar que ela pode ser ou não credenciada no INSS. Para dissolver um casamento, devemos levar em conta que existem diferenças dependendo da existência de menores. Em caso afirmativo, a dissolução deve ser feita diante de um poder judiciário. Entretanto, se houver filhos e um acordo entre as duas partes, o casamento pode ser dissolvido em uma escritura pública em um cartório. No caso da união estável, o casal deixa de viver juntos e já se entende que a união estável se extingue. Agora vamos falar das possibilidades e direitos dos cônjuges na ausência de um deles. Para começar, estamos falando das pensões de viuvez, porque no caso de casamento, existe uma opção para esse tipo de pensão. No entanto, nas uniões estáveis, o cônjuge ou a cônjuge só terá essa opção se provar a união estável ao INSS. Por outro lado, se estamos falando de herança e sobre o casamento, o cônjuge tem direito sobre os bens e os filhos também, caso houver algum. Mas, como acontece na viuvez, na união estável, as heranças serão formalizadas pela mesma forma que foi feita na união estável. Como vocês podem ver, as diferenças entre a união estável e o casamento estão marcadas pela forma burocrática e legal. O que não muda de jeito nenhum é a sua vontade e os desejos, os sonhos que você vai viver com essa pessoa. Então cada casal pode decidir por si mesmos quais são os caminhos que eles vão tomar. Bem, já vou me despedindo de vocês. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, dá o seu like e vamos celebrar mais casamentos e uniões estáveis. Até o próximo vídeo!